Drops! Bruno Deimos. Quais programas para PC você recomenda para fazer mangá? Fala, Bruno. Cara, tem vários programas que servem para fazer mangá, principalmente se você não quiser fazer uso de um só para fazer tudo do começo até o final. Quando a gente vai mexendo no computador, trabalhando com arte digital ou certas edições, como edição de foto, edição de vídeo, criação de imagens, de design gráfico, etc., você percebe que meio que você vai usar a melhor funcionalidade de cada programa meio que separadamente. Quer dizer, um programa ele tem algumas características, algumas funcionalidades que outro programa não tem, mas aquele outro tem algumas funcionalidades ou certas facilidades para fazer alguma coisa que o primeiro não tem ou é mais difícil. E aí você acaba usando os dois para poder compor ali a imagem ou o projeto que você está querendo realizar. E atualmente eu faço mangá mais ou menos dessa forma, usando principalmente dois programas principais. Mas antes de eu falar desses dois programas que eu uso, eu vou falar aqui sobre o programa mais clássico para criação, para fazer um mangá, que é o Mangá Studio, né? Eu não sei se ele ainda está sendo comercializado com o nome Mangá Studio ou se agora a empresa adotou Clip Studio Paint para tudo. Você pega o Clip Studio Paint, Clip Studio, sei lá, e ele já vem com um pacotão completo, inclusive o Mangá Studio e a outra parte de função dele que é mais para arte, para desenho mesmo, assim, desenho que eu digo ilustrações e não necessariamente quadrinhos. Esse programa, né, pelo menos na versão Mangá Studio, ele tem todas as funcionalidades que você precisa para fazer um mangá, desde do sistema para colocar os quadros, ele já vem com um modelo meio que pronto ali de demarcação da folha e tal, coisa que você geralmente teria que medir por conta própria em outros programas. Ele já vem com essa medição de margens, de sangria e etc. um pouco mais montado, e ele já fica meio que com um projeto ali, com todas as páginas, encabeçando um projeto mesmo, fazendo parte de um projeto. Então ele é um programa bem completo, ele vem com retículas, ele vem com os modelos de balões, você consegue desenhar direto nele, ele realmente é o programa mais completo, só que ele é pago. E eu acho que ele não está muito baratinho não. Eu já tentei usar ele algumas vezes, eu não consegui me adaptar, particularmente, então é uma coisa minha, não tem a ver com o programa ou algo do tipo, e tem uma crítica que eu faço a ele, que, de novo, opinião minha, é que eu sinto que o traço nele fica muito característico do programa. Eu sinto que ele não tem uma... Vamos dizer, quem desenha nele não consegue transmitir uma personalidade pro traço. O traço fica muito com cara de eita, esse aí foi feito no Mangá Studio. Então quase todo quadrinho que você vê feito no Mangá Studio ele tem um traço muito parecido. E aí tira um pouco das características do autor mesmo que está desenhando. Claro que você tem um estilo de desenho, mas no traço fica uma coisa meio padronizada. Eu particularmente não gosto muito disso. Indo para outro programa que ele diz ter todas essas funcionalidades e fazer a mesma coisa, você tem o Mad Bang Paint ou Jump Paint. Acho que é esse o nome. Que é a mesma coisa, é o mesmo programa, só tem nomes diferentes porque o nome da Jump vem demais. Por isso que eles fizeram essa parceria. Mas ele diz que tem todas as coisas também. Eu também tentei usar ele um pouco. Não consegui me adaptar, mas também não usei o suficiente a ponto de conseguir me adaptar e entender todas as funcionalidades dele. Sempre quando a gente pega um programa novo é muito difícil, né? Você entender as funcionalidades, chegar nos atalhos para certas funções que ele tem. Você sempre acaba tendo que passar por um período que pode ser mais curto ou mais longo, de acordo com a facilidade que você tem de pegar aquele programa e de acordo com o tanto de horas que você fica ali de cara no programa para poder aprender. Eu não fiquei tempo suficiente para conseguir entender e absorver ele. Então, novamente, pode ser só uma coisa minha, mas eu não consegui pegar tanto do programa. Mas ele é grátis, então ele tem essa vantagem que para mim já é uma vantagem imensa. Você não precisa recorrer a nenhum meio ilegal para conseguir ele, vamos dizer assim. Você consegue baixar ele direto no próprio site da Mad Bang e instalar tanto no seu celular, ele tem versão para celular, mas daí não me perguntem sobre a qualidade, sobre as funcionalidades que tem. Eu acho que deve ser bem mais difícil ou bem mais limitado, ou vai exigir muito mais poder de processamento do seu celular para poder rodar ele. Mas tem versão celular e tem a versão computador, versão PC, que você pode baixar de graça também. Agora voltando lá para o que eu falei no início do vídeo, que é como eu faço as minhas páginas de mangá usando dois programas principalmente. Eu uso o Photoshop, que também é um programa pago. Você consegue pegar o trial dele
né, oficial e ficar com ele durante um mês, ou você consegue baixar uma versão bem antiga dele, né, também direto pelo próprio site do Photoshop. E ele tem 1 milhão de funcionalidades e ele é muito legal, só que eu acho ele muito pesado para desenho. Então, se seu PC não é uma máquina, você dificilmente vai conseguir desenhar nele sem travar ou sem encarar alguns bugs, alguns lags, etc. Então, por mais que eu até consiga desenhar nele mais ou menos, mas acontecem alguns bugzinhos de vez em quando que acabam incomodando e atrapalhando no processo de desenho. E eu também não acho o traço nele tão fluido quanto em outros programas. Então, eu uso o Photoshop basicamente para eu definir a minha página, para eu, vamos dizer assim, montar a minha página, fazer o layout dela, onde vai ser cada quadro, fazer os quadros em si, traçar a distância dos quadros que eu acho mais fácil no Photoshop. E aí o outro programa, que é o programa que eu estou usando para fazer desenhos em geral e que eu uso para fazer os desenhos das páginas de quadrinhos, é o Krita. O Krita já é um programa gratuito e ele é uma iniciativa bem legal porque ele foi criado por artistas. Então são artistas e programadores que tentaram criar um programa meio que fosse... Que o objetivo dele fosse ser a solução para os artistas, por ele ser um programa gratuito com muita funcionalidade, muita ferramenta e muitas coisas dentro dele. Então, ele não é tão bom assim para você fazer certas edições igual o Photoshop. O Photoshop é feito para você fazer edição, apesar de você poder desenhar nele, poder fazer montagens, etc. Mas ele é focado em edição, tá aí o nome Photoshop. O Krita, ele não vai tanto para edição, mas ele vai muito para a parte de criação. Tanto que eu achei o Krita tentando procurar programas para fazer animação e o Krita para mim é o melhor programa atualmente para fazer animação. Os estúdios de animação gostam muito do Toon Boom e usam com uma certa frequência o Flash também, mas acho que o Toon Boom é bem mais usado. Só que o Krita para mim ele te deixa muito mais livre, ele te dá uma animação muito mais fluida, porque ele não trabalha com o vetor, ele trabalha com o seu próprio desenho ali na mão, na raça, não trabalha diretamente com o vetor, que é o que a maioria dos programas de animação trabalha, por ter uma certa facilidade em relação a você reciclar imagens para fazer a animação ser mais rápida depois que você fez aquele modelo base. A maioria das animações que a gente vê hoje em dia é feito com vetor. O Krita ele volta para aquele onde você tem que desenhar quadro a quadro, etc. Fazer uma animação meio que a moda antiga. Dito isso, o Krita ele não serve só para animação, mas ele tem toda a parte de desenho, de ilustração. E eu acho que ele tem várias funções, vários brushes. E ele tem uma fluidez muito legal no traço que eu não sinto com o Photoshop. Isso se dá por o Krita ser um programa mais leve de rodar no computador. Então ele não exige tanto da capacidade do seu computador quanto o Photoshop da vida. Assim como, por exemplo, o Paint Tool Sai. O Paint Tool Sai para mim é um excelente programa para ilustração, para você desenhar. Só que ele peca muito em funções de edição ou de montagem ali. Porque o que acontece? No Paint Tool Sai você mal consegue colocar uma imagem no fundo e vamos dizer assim, mexer um pouco nela para poder de repente fazer uma arte final, etc. Como eu faço o storyboard já todo detalhado e tal no papel, escaneio para jogar no programa, no Paint Tool Sai é meio difícil fazer isso. Eu já teria que estar com tudo meio que certinho, perfeito, para poder fazer o contorno nele. Já no Krita eu consigo fazer alguma edição ali caso eu precise, enquanto eu estou fazendo esse contorno. Então para mim ele ficou um pouco mais fácil, mas o Paint Tool Sai é um programa muito leve que você consegue baixar com muita facilidade e que ele é excelente para desenho e a pintura dele é ótima. Eu não vi ainda. Eu acho que é um programa com a pintura tão boa e prática quanto ele. Então, esses são os programas que eu indico para vocês. No caso dos programas gratuitos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar e testar. E deixa aí nos comentários se você usa outro programa para fazer os seus mangás. Valeu por ter assistido. Deixa sua dúvida aí também que eu trago em um próximo vídeo. E é nóis!